Oi, gente, tudo bem? Eu aqui novamente, tá? Para aquelas pessoas que estão me assistindo pela primeira vez, meu nome é Erika Fujita, sou engenheira agrônoma, trabalho com assistência técnica a pequenos e médios produtores no cultivo de frutas e hortaliças, né? Tem um tema que eu trago aqui hoje, novamente, que seria mais ou menos explicar o porquê que tantas frutíferas estão florescendo de uma forma grandiosa, né? De uma forma assim uniforme, que antes muitas vezes as pessoas falavam, mas Érica, o meu pomar não tinha esse florescimento tão antecipado, é um pouco mais próximo do fim do ano, né? No início, agora nesse momento muitas vezes não tem tantas flores, vão começar a surgir pouco a pouco, tá? Então, gente, nesse vídeo, para quem ficar até o final, eu vou estar explicando detalhadamente do motivo pelo qual aconteceu isso e que dentro da agricultura existe formas de tentar utilizar esse princípio básico para que eu consiga fazer com que um pomar, mesmo grande, consiga ter uniformidade no seu florescimento, tá bom? Então, o princípio maior seria o quê? Fisiologia. Ai, Érica, que chatice. Não quero saber de fisiologia. Eu sou um agricultor, mas eu acho que é importante vocês conhecerem a fisiologia das frutíferas. Por exemplo, o que aconteceu alguns meses atrás que afetou uma grande porção do nosso país? Desde o sul até Goiás, Mato Grosso, sentiu frio, não é? Um frio intenso. Até próximo ali da Bahia, um pouco acima da divisa entre Minas e Bahia, também sentiu frio. E uma coisa anormal que não acontecia há muito tempo, tá? O que acontece com uma planta quando você faz com que ela sinta um frio fora do comum, como aconteceu este ano, tá? Então, gente, presta muita atenção. Todas as plantas, todos os seres vivos que estão aqui no nosso planeta, eles só têm um único objetivo, que é o quê? Perpetuar espécie. Ai, que coisa esquisita. O que é perpetuar? Gente, é deixar um filhinho, tá? É deixar um descendente, é deixar uma arvorezinha para que lá na frente, se a mamãe árvore morrer, eu tenha a filha árvore para deixar os descendentes dela e assim fazer com que essa espécie não suma, não desapareça, não entre em extinção, vamos dizer. Então a gente sempre tem que pensar no seguinte: qualquer ser vivo, ele quer deixar um descendente. Nossa, é que é verdade? Mas é muito verdade. Tanto verdade que até acontece com nós, seres humanos, isso, tá bom? É um fato, isso é fato mesmo, tá, gente? Pessoas que muitas vezes passam por alguma dificuldade, por alguma condição na qual ela passe por dificuldade e não consiga ter acesso a recursos que uma pessoa com diferente situação tem, tá? Então vamos levar, por exemplo, acesso a um cardápio balanceado, tá? Ou que você possa ter uma refeição boa e nutritiva todos os dias. Nós sabemos que existe várias pessoas que também passam por situação de fome no país, né? E aí o que acontece? Todo mundo vira para mim, nossa, as pessoas mais humildes acabam tendo mais filhos, etc. É falta de instrução, de se prevenir, né? Se precaver com uma gravidez indesejada, enfim, não é bem por aí, gente. Também tem um dedinho da sobrevivência da raça, que é o perpetuar a espécie. Então, o organismo dessa pessoa, no caso a mulher, ela passa com essa dificuldade de ausência de nutrição, comida,
não come bem, não come todo dia, passa fome por vários dias até ter uma outra refeição de novo, ele acha, gente, eu vou morrer, sabe? O organismo pensa, caramba, a gente está passando por um período muito difícil, o que será que está acontecendo? Eu vou conseguir me manter viva? Cara, não, eu não vou conseguir me manter viva. Então, para garantir, vamos deixar um descendente. Então, acaba aumentando um pouquinho a fertilidade. Não estou falando aqui para a pessoa ficar se passando fome para ter filho. Não é assim. Também não é desse jeito. São vários fatores que faz isso. A fome é um deles. Um ambiente sujo, sem higiene também é um outro, tá? Então, são outros fatores. Não é só isso. É um exemplo, pelo amor de Deus, tá? No caso da planta, voltando, né, para a planta, passou por esse período de geada, certo? As plantas do sul do país até o Mato Grosso do Sul, Minas, queimaram, sapecou as folhas, como algumas pessoas falam. Eu nunca vi mangueira e pé de coco com as folhas ali de cima, né, do topo delas, toda queimada. Deve ter passado outras geadas que aconteceu isso, mas pelo menos não. Eu vi veredas de buriti que se encontra muito no cerrado, onde o buritizal, né? Para quem conhece o cerrado, o buriti é uma palmeira que só aparece e só se desenvolve em lugares alagados, que no caso são chamados de veredas, e consegue se desenvolver e se manter nesse solo encharcado. Esse buritizal, olhando assim, todo marrom, todo vermelho, todo queimado. Nunca vi isso na minha vida. E no cerrado, não aqui no Cerrado de São Paulo, cerrado no Mato Grosso do Sul, aconteceu isso em Minas, que tem alguns relatos de pessoas que eu conheço lá, buritis queimando. Então assim, a geada foi intensa, o frio foi feroz, tá? E isso pegou toda essa porção do país. O que as plantas acharam? Vou morrer de frio, preciso perpetuar a espécie, vamos fazer florzinhas, frutinhas e muitos filhinhos. É isso que é um sinal biológico. É mais complexo do que isso, mas eu tô dando um resumão, tá? Esse sinal biológico vai fazer com que as plantas direcionem toda a energia delas para florescer. E é o que aconteceu. Houve um florescimento maciço. Tanto é que tem pessoas que falam, Érica, floresceu tanto que eu nunca vi tanta flor, tá? Só que aí chega um ponto, né? Vamos supor que é um pomar que aconteceu isso. Érica, eu tenho um monte de flor no meu pé, dentro do meu pomar. Eu tô feliz da vida que vou ter uma produção muito boa, uma produtividade excelente. Então, gente, é o seguinte, quando vocês verem a formação de flor, botão floral, é um indicativo que se você não fez adubação, tem que correr atrás do prejuízo. Ué, mas por quê? Porque assim, eu já falei em outros vídeos e vou repetir novamente. Uma planta, ela não consegue manter quantidade de flores e de frutinhos a mais do que aquilo que ela consegue. Ela não mantém. Então, se ela não consegue manter 50 flores, ela não tem condição de nutrir essas flores, nutrir esses frutos para poder fazer com que ele cresça e se desenvolva. Ela vai fazer o quê? Abortar, tirar o excesso. Tá? A natureza age assim, ela sempre age com equilíbrio, é tudo em equilíbrio. Então, se a planta não tem condição de oferecer nutriente para essas frutas, para manter essas flores sem abortar, ela vai cair, tá? E até um bom sinal para quem trabalha com fruticultura comercial. Por que eu tô falando isso?
Gente, se num ramo eu tenho 5 frutos, num único ramo, vamos supor que aqui é o ramo, tenho 5 flores, fecundou e vai ter 5 frutos. Você acha que nesse ramo, que tamanho de fruto vai ter quando que nesse outro só tem 2? Então, nesse eu tenho 5 e nesse outro eu tenho 2. Qual que vai ser o fruto maior? Sendo que eu tenho um ramo com várias folhas aqui, tá? Tem várias folhas em toda essa extensão do meu ramo para 2 frutos. E eu tenho várias folhas, mais ou menos na mesma proporção dos 2 ramos, só que eu tenho 5 frutinhos. 5 aqui e 2 aqui. Aí me digam, qual que vai ser maior? É onde tem 2 frutos, é onde será maior, mais bonito, vai ter mais espaço para crescer e mais nutriente para receber, por isso que ele fica maior. Então, sem querer, querendo, a natureza faz até o próprio raleamento. Então, se eu tiver de 5, 3, eu vou ser muito maior, saboroso, bonito, colorido, porque vai ter mais sol batendo em mim. E, consequentemente, esses 2 frutos que caíram durante o seu desenvolvimento vai fazer com que esses 3 aqui que sobrou tenha tamanho. Consequentemente, peso, que é onde é pago as frutas. Por que eu falo isso? Porque algumas são poucas frutíferas que você vende por tamanho de fruto, unidade, né? Não é todas. Principalmente aqueles que estão fruto grande, aí você consegue vender em unidade, certo? Só que aquelas frutíferas que você não vende por unidade, sim por peso, eu tenho que ter calibre, diâmetro, tamanho, para eu poder vender, né? E formar um peso ideal na embalagem. Então, esse é um ponto muito importante. Isso é recomendado fazer também dentro da fruticultura. Nós não fazemos poda para tirar excesso de ramos ladrões, excesso de ramos que não deixa trocar ar, excesso de ramos que causa sombreamento, né? Nós tiramos. E também nós fazemos o raleio para tirar o excesso de frutos, tá bom? Isso é um ponto praticado dentro da fruticultura. Mas voltando na parte fisiológica, o que eu quero falar para vocês? Como eu tive esse sinal hormonal biológico que fez com que todas florescessem, eu tenho que preparar o quê? Condições para que essa minha planta sustente o máximo de fruto possível e eu possa comercializar. Como? Oferecendo nutrição. Então, se vocês não fizeram a adubação porque ainda não era o momento, porque houve um adiantamento da florada por causa da geada, então vocês podem fazer já no momento que começa a aparecer as flores, os botõezinhos, tá? Então nunca é tarde, é melhor você colocar alguma coisa para poder manter. Então existem alguns nutrientes específicos, tudo sempre com acompanhamento da análise de solo para você poder determinar a quantidade de cada nutriente que vai ajudar no pegamento da flor para virar fruto, evitar o aborto de fruto e flor, tá? E ter um fruto saboroso, cheiroso, com uma textura crocante, se for essa a característica da fruta, com uma coloração bonita, com um fruto bem formado, tá? E aí nós entramos o que? Com um papel para você fazer uma adubação de produção. Lembra que eu falei? As frutíferas não têm aquela característica de que? De durar anos e anos ali no sítio. Então, na adubação de produção, eu vou visar o que? A produção em quantidade de frutas, né? Porque a maioria das frutíferas são de safra,
de safra, tá? O que acontece é que você, em frutas, você não consegue sair muito dessa faixa da safra. A única coisa que você pode adiantar minha produção, então eu tenho uma janelinha onde no mercado não tem fruta ainda disponível, mas eu coloco mais cedo e aí eu ganho um pouco mais, ou se não, segurar minha produção lá no final, ou seja, a safra terminou, tá com pouca quantidade de fruta ali naquele momento, mas eu ainda tenho fruta para vender, então vocês vão ter um ganho de preço, porque eu tenho pouca oferta, mas a minha demanda continua, ou seja, eu tenho pouco para vender, mas eu tenho muitos clientes. Aí quando eu começo a ter muito fruto, né? Eu tenho o mesmo cliente, então paga-se menos o valor. Então a gente trabalha com isso na fruticultura. Nós vamos trabalhar com precoce, que é aquele que colhe mais cedo do que todos, ou aquele tardio, aquele que consegue esticar mais a colheita. Ou eu antecipo mais a colheita ou eu estico mais a colheita. Trabalho dessa forma, tá bom? Lembra no começo do vídeo que eu falei para vocês prestarem atenção nessa característica que a planta achou que ia morrer? Então, existem alguns artifícios dentro da fruticultura que você induz a floração de uma forma adiantada, tá bom? Pode ser por poda, então aquela tem muitas frutíferas que você podando, você controla a safra, tá bom? Por quê? Quando eu podo, vamos supor que eu tenho um ramo aqui, né? Eu tenho esse ramo principal e várias ramificações. Quando eu faço a poda, tirando o excesso de ramos, o que eu vou fazer com esse tronco principal? Ele vai ter bastante ainda energia, reserva, para formar ramos novos, não é? Aí solta aquelas brotações. E na grande maioria das frutíferas, quando sai um broto novo, sai um botão e flor, tá? Então, se eu consigo trabalhar dessa forma, tirando aquelas que é amarrado na safra, você consegue adequar a sua safra conforme a necessidade do mercado quando tem baixa quantidade a ser vendido, tá bom? Então, isso você pode estar fazendo no momento de poda. Então, você podando, você vai incentivar uma brotação nova, tá? E essa brotação, na sua grande maior parte das espécies, vai formar botão e fruto. Fechou? Fechou. Tem um outro artifício, que é o que? Causar um estresse, tá? Causar um estresse na planta para que ela tenha aquela mesma sensação que teve no frio. Só que lembrando, quando eu faço isso, eu acabo diminuindo a longevidade do pomar, porque você acaba judiando, entre aspas, na planta para ela estar flor uniforme. É por isso que na agronomia eu faço essa indução floral. Essa indução floral é para que todo o meu pomar floresça de mesmo momento, para que eu possa ter uma eficiência na colheita. Ou seja, eu vou concentrar a colheita num período, então ali eu posso me organizar na contratação de mão de obra, tá? De fazer um manejo, preparo em relação à adubação, ficar atento à praga e doença. Então ali eu concentro a minha maior atenção, tanto de mão de obra quanto de monitoramento de praga, doença, ausência de água, ausência de adubo, fazer todas as minhas correções. Então é naquela janela que vai anteceder antes do florescimento, então eu tenho que fazer todo um preparo de adubação, tá bom? E depois. Então, esse florescimento em excesso, causado por uma indução floral, que cada espécie tem a sua indução floral específico,
E se eu ficar falando de cada um, a gente não sai daqui hoje, tá? Então, são utilizados para isso, para eu poder induzir um pouco antes do início da safra ou de retardar essa indução. Só que geralmente a indução floral por uso de hormônios ou por estresse, por exemplo, vamos supor, um estresse que eu posso causar na planta é falta de água. Eu vou morrer de sede. Vixe, preciso formar flor. Isso é um ponto. Somente nos locais que não chove com frequência, que ela é mantida somente com a irrigação, tá? Então isso é uma indução. Posso fazer uma indução com químicos que vai simular hormônios, né? Então é um tipo de um hormônio sintético que vai fazer com que a planta receba aquela informação que eu tenho que produzir flor, flor, flor. Então ela vai fazer com que todo o pomar produza flor no mesmo momento e assim eu tenho uniformidade. Então eu otimizo, eu concentro toda aquela minha mão de obra de colheita num período só, tá bom? Dá para trabalhar isso em talhões diferentes, tá? Já fiz alguns trabalhos em relação a isso. Então, por exemplo, eu faço uma indução num talhão X 2 meses antes que eu fiz a indução no talhão Y. E aí assim eu consigo ter, né, esticar a minha colheita, tá? Então eu posso fazer isso, por que não? Tá bom? Para eu poder ter escalonamento de colheita e assim eu conseguir fornecer por mais tempo para o mercado consumidor a minha fruta de uma forma planejada, controlada, tudo através do manejo. É por isso que eu falo para vocês que para você chegar nesse nível de conhecer quando que eu posso induzir o florescimento antecipado do meu pomar, da minha frutífera, vocês têm que se tornar bom no que faz. E para se tornar bom no que faz, você tem que estar trabalhando sempre, constantemente, tá bom? Sem aquela de, não deu certo, eu vou derrubar o pomar e colocar outra coisa, mesmo porque isso é muito custo. Então, assim, na fruticultura, vocês conseguem observar o cara quando é bom naquela cultura, porque na frutífera é muito difícil você ficar mudando de cultura. Não é uma coisa fácil que nem planta anual, que nem hortaliças. Não é fácil. Planta anual, você pode até fazer essa mudança de ano para ano. Hortaliça em 6, 8 meses, dependendo da cultura. Já no pomar não. Você tem que se tornar bom, porque você investiu muito, demorou para começar a colher e tem que começar a conhecer o seu pomar. Agora que vocês sabem que existe esse artifício de induzir esse florescimento, tá? Nós também temos que dar subsídio, temos que preparar essa planta para ela não abortar as flores, não perder frutos, tá? E assim eu não ter produtividade. E aí o que eu faço, minha gente? Tá? Eu vou ter que dar nutriente, eu vou ter que dar comida, eu vou ter que dar água, todas as condições mais próximo da perfeição possível, porque perfeito ninguém é, né? E nem um manejo, nada é 100%. Quando a gente fala sobre agronomia, nada é 100%. A gente tenta chegar na maior eficiência que consegue, tá bom? Então, nós temos que observar o que eu preciso de fósforo, de potássio. O potássio eu já falei para vocês, não foi uma, não foi duas vezes, várias vezes, que ele é um nutriente muito importante para as características pós-colheita. O que é a característica pós-colheita? Pós-colheita eu retirei o fruto do pé e já coloquei na embalagem para vender. Isso já é pós-colheita. Só que na pós-colheita faz parte o quê? Primeiro, eu vou comprar um fruto. O que eu vou observar? Textura, né? O que eu vou observar? Aparência, cor, tamanho, tá?
E aí depois que eu levar para casa, eu vou observar o sabor, a textura, a suculência, se é crocante ou não, e assim por diante. E esse acabamento pós-colheita, um dos nutrientes mais importantes é o potássio. O fósforo também está presente, só que muitas vezes nós já colocamos na cova. Então, assim, o potássio é importante. O nitrogênio para fazer massa verde, tá? E a massa verde nada mais é do que as flores que vai trabalhar com o quê? Com a fotossíntese. E as flores com fotossíntese, ela vai permitir com que a própria planta, consiga produzir certos nutrientes, tá bom? Já falei uma vez a vocês também que a planta é um dos poucos seres vivos no planeta que consegue produzir alguns nutrientes no que ela não recebe, tá bom? Isso é muito importante falar aqui para vocês. Por isso que é muito importante se alimentar de plantas, de vegetais, tá? Coisa que nós mamíferos não conseguimos. Aliás, a gente não produz nada, né? De nutrientes. Pelo contrário, a gente só consome e armazena na barriga, nas pelancas do braço e aí vai, né? Então a gente fica assim, cheio de reserva. E a planta não faz reserva, ela só consome aquilo que ela vai usar. E se fizer reserva, não tem uma barriga ali, tá? Não tem, mas enfim, tudo bem. Voltando. Então, se eu consigo oferecer nutriente, a minha planta consegue segurar o máximo de frutas que ela puder, tá? Outras eu vou eliminando. Se eu tenho uma planta bem nutrida e ela começa a dar muitas frutas, eu vou eliminando para que eu possa adquirir qualidade. Não podemos deixar de falar de qualidade, porque a qualidade quem manda é o comprador, o consumidor, tá? O consumidor é quem fala a qualidade que ele quer. Se ele quer fruto grande, se ele quer fruto pequeno, se ele quer de uma cor ou de outra. Tem pessoas que nem, por exemplo, várias frutas têm variedades diferentes. E cada um atende um gosto de uma pessoa para outra, né? Então isso que é legal trabalhar com a agricultura. Uma mesma espécie tem vários tipos de fruta tão diferentes. Laranja é assim, manga é dessa forma, limão é assim, tomate, que também não deixa de ser uma fruta, é dessa forma, melão, mamão e assim vai. Então, existe grande variedade de frutas que atende o gosto de qualquer pessoa, a não ser que aquela mesmo não goste daquele ponto final. Mas o nutriente é o mesmo, a adubação, o tipo de nutriente é o mesmo. A matéria orgânica tem que estar presente, porque a matéria orgânica também fornece esses nutrientes, esses minerais que eu tanto falo, mesmo em dose pequena, mas fornece. Por quê? Do que é composta a matéria orgânica no sítio, na roça? Resto vegetal, resíduo de poda, resíduo de roçada, resíduo de capina, resíduo animal que ele ingere vegetais. Então o resíduo animal tem também esses minerais. Então, se o meu pomar consome fósforo, potássio, tá? Vários minerais, macros e micro, as suas partes que vai na compostagem, as folhas, os galhos, ramos, frutos, cascas, também vai ter um tiquinho desses adubos. Por isso que é importante a gente reutilizar, é a reciclagem de nutriente. Nós oferecemos, vamos tirar fora do sítio aquilo que vai ser vendido, mas aquilo que restou eu volto de novo para o chão. Por isso que eu tenho que sempre fazer a reposição através da adubação. Por quê? Pomar e horta, eu vou retirar
a parte de interesse comercial de dentro do sítio e vender. Só que aquele nutriente que foi oferecido para formar esse produto que eu vendi, não vai voltar para a terra mais. Então o que eu tenho que fazer? Repor, adubar novamente, fazer adubação de cobertura. Então é uma atividade constante, né? Só lembrando de uma coisa, para eu ter todas essas flores, né, e a máximo possível virar fruto, eu tenho que dar o quê? Esse nutriente parcelado. Eu não vou dar tudo uma vez. Ah, precisa de sei lá quantos gramas ali que deu na recomendação por metro quadrado, por exemplo. Não vou jogar tudo uma vez. É um pouco de cada vez. Eu tenho que fazer parcelado. Eu não consigo comer uma vez só por semana. Nenhum ser vivo consegue. Tipo, algumas exceções, mas falando de gente, nenhuma pessoa consegue ficar sem comer uma semana inteira e achar que tá tudo bem. Você vai ficar com fome, você vai começar a passar mal, vai ficar sentindo fraqueza e por diante, não é? A planta é a mesma coisa. Então tenho que, se deu isso tudo de adubo, então eu vou parcelar, eu vou fatiar e vou dar parcelado ao longo do tempo. Então sempre a planta vai estar recebendo nutriente. Com o florescimento isso vai mudando, tá? Por quê? O florescimento vai fazer com que eu tenha maior demanda de um tanto para o outro, tá? Então eu sempre tenho que pensar nisso. Tenho que oferecer aquilo que a planta não consegue ter prontamente no solo porque não tem, tá? Então vamos lá, novamente, sempre pensando nisso. A parte de fisiologia vegetal que eu falei para vocês anteriormente nada mais do que o manejo que a agronomia ao longo dos anos de pesquisa começou a utilizar como vantagem para a produção agrícola, visando o fornecimento de nutriente e também visando a venda de alimento, tá? Claro que a longevidade do pomar, mediante a poda, as induções, tá? A estresse, qualquer coisa vai reduzir a sua vida útil, né? Isso não tem nem como falar. E a poda é muito presente porque eu tenho que limitar o crescimento da planta, né? Limitar esse crescimento, por quê? Como que eu vou colher lá em cima? Então eu tenho que podar, tenho que controlar esse crescimento, dar um rearranjo na arquitetura da copa. E esse rearranjo vai ajudar muito, tá? Tudo sempre bem planejado e elaborado, tá bom? Então são coisas que tem que ser observadas, tá? Então, gente, eu espero que eu tenha ajudado a vocês. Eu espero que vocês que ficaram até o final desse vídeo aproveitem as informações que eu passei. Se tiver qualquer dúvida, qualquer ponto, pode escrever, que eu tento sempre responder na melhor velocidade possível, vamos dizer. Não vou falar que fico tempão sem olhar, não, isso é mentira. Eu olho e na medida do possível eu vou respondendo a vocês, tá bom? Agradeço imensamente para vocês que ficaram até esse último minuto no meu vídeo. Espero que eu ajudei vocês a tirarem essa dúvida, porque tem muitas pessoas que acabam não entendendo por que aconteceu esse boom de flores, né? O único problema é que a ventania acabou derrubando muitas, né? Frutas que já estavam formadas quase já chegando no seu ponto para entrar no amadurecimento. Mas tudo bem, faz parte, tá bom? Então, se inscreva no meu canal, me divulgue. Quanto mais inscrições tiver, mais vezes eu virei até vocês para poder fazer esses vídeos e ajudar vocês no manejo, tá bom? Curtam minhas páginas no Face, no Instagram, tá? E me acompanhem no YouTube também. Então, desde já eu agradeço imensamente e até o próximo vídeo, gente.